Segunda Crônicas, capítulo 6. Estejam abertos seus olhos e seus ouvidos à nossa oração ao Senhor. Salomão vai declarar ao seu povo tudo o que ele sentia em relação àquele momento especial e único, tão desejado por seu pai Davi, e que ele, naquele momento, tinha a honra e o prazer de estar vivendo. Ele expõe ao seu povo o que eles poderiam esperar de Deus quando estivessem em aperto, dificuldade e muitas aflições. Ele bendiz ao Senhor, no versículo 4, e relembra a eles tudo o que Deus fizera por eles, tirando-os do Egito, e que ele, até então, não escolhera cidade alguma de todas as tribos de Israel para pôr lá o seu nome, nem escolhera homem algum para ser chefe do povo de Deus, Israel. Versículo 5. Mas que escolhera Jerusalém como lugar, e Davi como encarregado do povo. Davi quis edificar-lhe uma casa, mas o Senhor dera esta honra ao filho dele, Salomão. Versículo 9. E pondo-se em pé, diante do altar do Senhor, onde havia uma plataforma que ele mandara edificar, ajoelhou-se, estendeu as mãos em direção ao céu e declarou, versículo 13, que não havia Deus como o Deus de Israel, nem nos céus, nem na terra, o Deus que guarda o pacto e demonstra misericórdia com os servos que andam diante dele de todo o coração. Versículo 14. Lembrou-os de como o Senhor guardava ao seu pai e como ele cumprira todas as suas promessas a ele, e que agora ele guardasse também a ele, garantindo que para ele houvesse sempre um sucessor ao trono de Davi. Versículo 16. Reconhece que aquela casa que ele construíra não era suficiente para conter a grandeza do Senhor, porque nem o céu e nem toda a terra poderiam contê-la. Versículo 18. Assim, ele clamava em oração para que os olhos do Senhor pudessem estar abertos de dia e de noite sobre o lugar onde disse que colocaria o seu santo nome, e que ele ouvisse as súplicas do povo e ouvisse do lugar da sua habitação as orações que ali fossem feitas e os perdoassem. Quando um homem pecasse contra o próximo e lançasse sobre ele um juramento para fazê-lo jurar, e esse juramento chegasse diante do altar, então que o Senhor julgasse, condenando ao ímpio e justificando ao justo. Quando Israel fosse derrotado pelos inimigos por causa de seu pecado, mas se convertessem e clamasse, que o Senhor ouvisse e perdoasse os pecados e os trouxessem de volta à terra que dera aos seus pais. Quando o céu estivesse fechado, sem chuva, por causa do pecado, mas eles orassem em arrependimento, que o Senhor ouvisse, perdoasse e enviasse a chuva. Quando houvesse fome ou peste na terra, como as que estamos vivendo hoje, mas cada um clamasse e conhecesse sua própria ferida, então que o Senhor os perdoasse e concedesse a cada um conforme os seus caminhos e seu coração, o qual só Deus conhece, para poderem temer o santo nome do Senhor e andassem em seus caminhos enquanto vivessem nesta terra. Quando o estrangeiro, que não é do povo de Israel, que somos nós, os gentios, agora feito seu povo, que se achegasse ao Senhor por causa do nome dele e da sua forte mão, fizesse a eles segundo o clamor deles, para que pudessem conhecer o seu grande nome. Quando forem à guerra, que Deus ouvisse dos céus e pudesse sustentar a casa deles. Que quando pecassem contra o Senhor, porque não há homem que não peque, e ele ficasse irado e entregassem aos seus inimigos, e que esses fossem levados cativos, mas lá no cativeiro se arrependessem e se convertessem e voltassem a ele de todo o coração, que o Senhor pudesse ouvi-los, perdoá-los e perdoar os pecados do povo que pecou contra ele. Assim, conclui Salomão, novamente ele pede para que os olhos e os ouvidos do Senhor estivessem atentos à oração daquele lugar
e se levantasse por eles, e que os sacerdotes se revestissem de salvação, e que os santos se regozijassem em bondade. Que o Senhor não desvie a face de seus ungidos, e que lembrasse de todas as misericórdias de Davi, seu servo. Senhor, essa oração de Salomão é hoje a nossa oração. É a oração desse povo a quem escolhestes e elegestes por meio do sangue do seu amado Filho Jesus Cristo, que derrubou a muralha que nos separava e nos fez um único povo, que inclui línguas e nações. Nós somos gratos por termos sido enxertados na boa oliveira, sendo zambujeiros e feitos participantes da raiz e da seiva da oliveira. Romanos 11:17. Nós somos gratos porque tu és a raiz que nos sustenta. Romanos 11:18. Somos gratos porque antes não éramos sequer seu povo, mas agora somos o povo de Deus. Não tínhamos recebido misericórdia, contudo agora a alcançamos. 1 Pedro 2:10. Somos gratos porque o véu que nos separava já não nos separa mais. Marcos 15:37. Somos gratos porque fomos convidados a nos assentar à mesa de Abraão, Isaque e Jacó e sermos participantes da nova aliança. Mateus 8:11. Somos gratos por nos batizar com o Espírito Santo e podermos, por meio dele, entender seus propósitos para as nossas vidas. Mateus 3:11. Somos gratos por tantas coisas, Senhor, por sermos seu povo, por sermos amados e aceitos por ti. Se eu continuasse a enumerar as razões que temos de gratidão, eu não terminaria de agradecer e gravar tudo o que recebemos. Mas o nosso coração se alegra muito e a nossa alma, Senhor, anseia por tua presença. Que a cada dia possamos ser mais e mais cheios da tua graça, do teu amor, do teu perdão e da tua misericórdia, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Um abençoado dia a todos, na paz do Senhor Jesus.